gostaria de agradecer o convite aos organizadores desse simpósio, em especial a Viviane, né, que me enviou esse convite. A gente já se conhece há um tempo virtualmente, né, mais por WhatsApp e telefone, que a gente já faz parte da Câmara Técnica da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E também gostaria de agradecer a oportunidade de dar início a essa quebra, né, do 2+2, para a gente iniciar as palestras do UAI, né, que agora vai começar, além de dar uma quebra no perfil de palestra, né, que a gente vai mais para os cuidados e o âmbito hospitalar veterinário, e os dois palestrantes seguintes são daqui de Goiás, né. E eu sou Marcelo Rodrigues Martins, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, especialista em farmácia hospitalar e oncologia. E faço parte da Câmara Técnica, atuação do farmacêutico no âmbito hospitalar veterinário da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E a minha história, assim, dentro da farmácia veterinária, ela vem de um tempo. Eu, na Universidade Federal de Goiás, eu sou concursado como técnico de laboratório, mas eu fiquei lotado na farmácia por 4 anos, mais ou menos, e saí recentemente, mas eu trabalho no âmbito particular, em uma clínica veterinária também. E coloquei como conflito de interesse, mas, na verdade, são as duas entidades nas quais eu participo, eu trabalho, exerço a minha função como farmacêutico, e na outra eu estou no laboratório de toxicologia atualmente, que é na universidade. E coloquei como conflito de interesse porque eu vou trabalhar com algumas imagens do próprio local e tudo, na minha apresentação. Bom, e eu vou trabalhar essa parte dos serviços farmacêuticos, né, e falar dos serviços farmacêuticos no âmbito hospitalar veterinário. A gente tem que pensar nessa ação integrada do farmacêutico com toda a equipe multidisciplinar, né, em saúde, no âmbito veterinário, que a gente tem os auxiliares de veterinária, os veterinários em si, trabalhando, e a gente tem que pensar sempre o foco no paciente, né, então toda a nossa atividade laboral, a gente pensar em traçar estratégias com foco no paciente, e aí, como fazer isso, sendo que a gente não tem muito uma base na graduação com isso, né, por farmácia veterinária ser considerado uma especialidade farmacêutica, e muitas vezes a gente não tem isso na graduação. E eu acho que esse simpósio, ele traz essa visão melhor para os tanto profissionais já formados, como alunos de graduação, e a Ângela, ela vai falar muito bem disso, dessa formação. E, então, a gente, diante disso, né, desse serviço farmacêutico, a gente tem que, né, não pode deixar de pensar, né, e lembrar sempre que o serviço farmacêutico, ele está englobado na assistência farmacêutica, né, e aqui eu trago uma imagem que ela foi publicada no manual da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, em que a gente trabalha o ciclo logístico e o clínico do medicamento no âmbito hospitalar veterinário. Então, nessa assistência farmacêutica, a gente tem que pensar primeiro na gestão técnica desse medicamento, né, na organização do ambiente, que foi muito bem falado anteriormente, em toda a programação para compra, padronização dos produtos a ser utilizados, na questão do armazenamento, na seleção do que vai ser comprado e por fim, na distribuição, para que a gente consiga obter um melhor resultado no âmbito da parte clínica da gestão do medicamento, ou seja, nesses serviços que a gente vai ofertar dentro da farmácia hospitalar. Bom, e aí, diante disso, a gente tem que pensar primeiro, né, quando a gente chega, né, na farmácia veterinária, seria organizar a casa, né? Por quê? As farmácias, as veterinárias, eles não estão acostumados com o que a gente tem feito, né? Quando a gente chegou no hospital veterinário da UFG, não existia uma farmácia. O que era farmácia era um depósito. Então, lá tinha de tudo, até um quadro ali no fundo,
E aí, com o tempo, a gente começou, né, primeiro com a contratação de uma farmacêutica, depois, posteriormente, com a minha ida para o hospital, a gente deixou a farmácia com mais cara de serviço de farmácia, já com controle de estoque, né, passou a não ter nada de vencido lá dentro, né, porque nessa bagunça não tinha como a gente fazer essa organização do serviço. Hoje, a farmácia do HV, ela passou por uma reforma, ampliação, então ela está com essa cara. Na foto aqui, a colega Fernanda, ela é a responsável técnica pela farmácia hoje, do Hospital Veterinário da UFG. Então, a nossa farmácia de lá, ela ganhou uma característica maior com a farmácia hospitalar, com a gente obedecendo todos os padrões e recomendações de armazenamento dos medicamentos, né? E aqui, os medicamentos controlados, eles são armazenados no armário com chave. Nesse mesmo armário, por facilidade, a gente guarda também os antimicrobianos, né? Essa outra foto aqui já é da clínica particular que eu trabalho. O estoque lá é bem pequeno, apesar de ter um movimento superior ao do hospital veterinário, no entanto, o perfil de internação lá é diferente. Então, assim, o perfil de compra, por ser uma clínica particular, a gente consegue adquirir, não precisa trabalhar com um estoque tão grande. Bom, aí organizamos essa casa, a gente tem que passar e pensar, né, como padronizar esses medicamentos para a gente comprar. E, a priori, a gente pensa assim, vamos trabalhar com medicamentos humanos, que é o que a maioria das clínicas veterinárias hoje tem trabalhado. Primeiro, se cogita porque preço e qualidade, né? Gente, é indiscutível, a Anvisa fiscaliza as indústrias farmacêuticas, e também a questão do preço. Os medicamentos genéricos, eles são o valor é bem inferior ao produto veterinário. E uma outra coisa também é que na veterinária existe muita cultura do frasco multidose, né? E para se pensar em pets, um frasco de 50 ml, numa concentração de 2%, mesmo que seja de 0,2%, o risco de contaminação é muito grande, ou até mesmo de erro de dosagens, né, na hora do cálculo. Então, alguns medicamentos, opta-se por usar os medicamentos de uso humano. E uma outra opção também, que já foi falado muito aqui, é a manipulação, mais adiante que eu vou falar, e na tentativa de unitarizar e individualizar esse tratamento, pensando na adesão do paciente, ao medicamento, ao tratamento. Uma outra dificuldade também que a gente encontra na farmácia hospitalar veterinária a padronização. Para padronizar, é a falta de protocolo bem estabelecido. Muitas vezes, os clínicos, eles partem de um artigo científico só e começam a utilizar aquele medicamento. Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque você vai muito do querer de cada clínico que está que você está trabalhando. E isso dificulta para a gente, enquanto farmacêutico, na construção desse perfil do farmacoterapêutico da clínica. A outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é a variabilidade das espécies, né? Na questão de alguns medicamentos, por exemplo, na clínica particular mesmo que eu trabalho, a gente optou para evitar erros de medicação por não ter enrofloxacino na clínica. Por um tempo a gente não teve. Atualmente, a gente está com um corpo veterinário bem maior e a gente optou por agora ter o enrofloxacino para casos bem extremos de infecções que não era possível utilizar outros fármacos. E por que isso? Que a gente optou na época na padronização dos itens para evitar erro de medicação. O perfil dessa clínica que eu trabalho, o atendimento maior lá é de gatos. Então, assim, o risco, às vezes, tem 15 gatos internados, 2 cachorros. Então, aí a gente optou por não ter a questão do enrofloxacino para evitar erros de medicação, de dosagem, até mesmo, né? Porque todos sabem da questão do enrofloxacino em gatos. Bom, e a partir dessa padronização e da organização do serviço
de armazenamento dos produtos, a gente tem que pensar também na dispensação. Então, falar como que a gente vai ofertar esses produtos que a gente já padronizou e organizou, e aí a gente agora como que a gente vai ofertar ele para os nossos pacientes, né? Enquanto serviço de farmácia, óbvio. E então a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, em um formato de prescrição que atenda o serviço que a gente vai ofertar, né? Lá no HV, no início, era uma cultura assim, era dose coletiva. No entanto, alguns medicamentos ficavam na farmácia, precisava de uma dose, ia lá, puxava e administrava aquela dose naquele momento. Quando optou-se por ter internação 24 horas lá no hospital, e na época estava eu e uma farmacêutica no serviço, então nós éramos 2 profissionais trabalhando na farmácia, somente nós 2, para fazer todo o serviço, e aí a gente foi implantada a internação e a gente combinou. Falou assim, olha, a única forma que a gente vai conseguir, no futuro, contribuir com a assistência farmacêutica desses pacientes melhor, é implantar a dose individualizada agora. Aproveitar que vai implantar a internação e a gente comprar a briga e trazer a dose individualizada, ou seja, retirar tudo que era medicamento de forma coletiva no hospital e trazer para dentro da farmácia e só sair mediante prescrição. A ideia foi muito linda, muitas coisas a gente até adquiriu do próprio bolso para implantar e tudo. Fizemos o POP, reuniões. Aí tá, começou a trabalhar e a gente bateu de frente com uma coisa: prescrição. Ninguém queria fazer a prescrição todos os dias. E a gente via o seguinte: a única forma que a gente tinha saber se o veterinário avaliou aquele paciente naquele dia, no dia seguinte da internação, era com uma prescrição com a data do dia que a gente vai dispensar os medicamentos, né? E aí, eles eram acostumados ao seguinte: eles faziam uma prescrição e deixava lá e ficava a semana inteira, e eles iam mudando à medida que eles iam achando que era o correto. E aí a gente começou a bater nessa tecla que a farmácia precisava de uma via da prescrição todos os dias, porque era a forma que a gente tinha de identificar se realmente esse paciente foi avaliado naquele dia, para evitar desperdício, né? A gente puxar medicamento e o paciente, na verdade, eles mudar a terapêutica daquele paciente. Então, a gente teve até que ter reuniões para a gente explicar o que era uma prescrição hospitalar mesmo, de internação, e a diferença para uma receita que se dava para o proprietário levar, o tutor levar para um tratamento em casa. Então, assim, o formato e tudo. E eles demoraram a habituar, e aí a gente chegou nesse modelo que eu estou aí, e não é o ideal, mas é o mais próximo do ideal que a gente pensa, porque do que a gente pensa, e mais na frente eu vou mostrar de um trabalho que a gente publicou, mas mesmo assim a gente ainda encontra algumas falhas, né, como aqui, por exemplo, prescreveu 2 vezes ao dia e ele colocou a posologia de horário para 3 vezes ao dia. Então, a gente ainda pega esse tipo de falha, então quer dizer, isso aqui pode causar erros de medicação na internação, e o uso do latim, a gente não conseguiu eliminar essa abreviatura, cultura da veterinária lá, mas aí a gente cedeu, mas desde que mantivesse os horários para que a gente realmente conseguisse confrontar as duas formas de estar na prescrição, para a gente ver se está errado ou não, né? E aí uma das exigências da gente, inclusive durante a avaliação dessas prescrições, é que venha para onde esse paciente está internado. Então, a nossa internação lá chama internação, os outros setores, a emergência e isolamento, então ele está encaminhando para a internação, né, porque o nome do setor chama internação, e a gente também pede para informar o motivo dessa internação do paciente e colocar o peso, porque é a única forma que a gente consegue fazer a triagem e conferência dessas doses antes de puxar os medicamentos. Uma outra coisa que a gente fez foi a implantação dos controles, né? Conforme a portaria 344 solicita, preconiza, né, na verdade, de que em uso hospitalar não precisa não utilizar as prescrições,
o receita azul, de controle especial, mas desde que a unidade padronize uma forma de controlar. Então, aí a gente padronizou, essa aqui é um formato que eu padronizei para o HV, que a ideia, na época que a gente fez a prescrição, a dose individualizada, e aí eu transpus essa ideia também para a clínica particular que eu trabalho. Isso foi muito difícil de implantar lá, mas hoje já é tranquilo, todos, ao prescrever qualquer controlado, eles já preenchem essa fichinha e encaminham para a farmácia. E aí, sim, né, partindo dessa prescrição, a gente tem qual forma de distribuição a gente vai implantar no serviço, né? Então, no HV hoje, a forma para o serviço de internação é a individualizada. A gente manda os medicamentos já puxados, porque a maioria dos medicamentos padronizados lá são injetáveis, né? Eles vêm a prescrição e a gente já puxa e encaminha nesses saquinhos de geladinha. Então, foi até uma adaptação nossa da fita que se usa normalmente em farmácia hospitalar, aquela fita toda selada, a gente utiliza lá no hospital veterinário, saquinhos de geladinho, ou não sei como é que chama no estado de vocês, laranjinha, por aí vai. E a gente preconizou esse rótulozinho, onde a gente coloca, vem o nome do medicamento, aí esse rótulo, o nome do medicamento, a gente colocou digitado, porque é uma adaptação nossa do seguinte, lá a gente não tem impressora na farmácia, não tem e muito mais, nem tão quanto uma impressora de etiqueta. Você poderia pensar, por que não faz uma impressora de etiqueta? A gente não tem a impressora comum dentro da farmácia, então aí daí a ideia da gente fazer essas etiquetinhas. Então, o volume e a data, o horário, a ficha a gente preenche tudo manual, e os medicamentos a gente já tem várias etiquetinhas prontas, e a gente só corta e faz. Funcionou muito bem, já tem 4 anos que está assim, a gente vai levando. Demanda muito tempo, se fosse na etiqueta facilitaria bem a gente, mas na veterinária, infelizmente, essa questão desses investimentos dentro da farmácia ainda não está tão grande assim. Aí a gente manda esses kits para o serviço de internação. Essa foto à direita aí de vocês é lá da clínica particular que eu trabalho. Hoje a gente implantou a dose individualizada lá. No entanto, eu ainda não consegui retirar todos os medicamentos da internação, porque a gente está em fase de adaptação, porque a farmácia não funciona 24 horas no final de semana, então, e nem durante a semana. Então a gente está em fase de adaptação para tentar traçar um padrão do uso, para aí daí a gente realmente saber o que a gente deixa disponível e o que a gente não deixa disponível para o fim de semana. A ideia é a gente montar uma caixa de emergência, ao invés de deixar um armário inteiro cheio de medicamentos lá na internação. Bom, aí dentro dessa dispensação intra-hospitalar também, a gente tem que pensar em algumas estratégias. No caso dessa aqui, eu já vou falar um pouco mais da clínica particular que eu trabalho. Lá é uma clínica com perfil popular, de tratamento popular, então, assim, a gente tinha que pensar em algo em que não tivesse tanto custo para os tutores, né? Até porque muitos levam lá 5 animais para castração. Então, aí a gente começou a pensar em ideias. E quando a gente ia comprar esses medicamentos da área veterinária, né, o cefalosporina, o meloxicam, os valores só estavam subindo, a gente achando aquilo um absurdo, os tutores pagar aquele valor, e aí veio a ideia da gente manipular, né, unitarizar esses tratamentos desses pacientes que entravam para castração, eles internavam para castrar, e aí foi um estudo bem particular do nosso perfil de trabalho, porque lá é o seguinte, os pacientes são agendados previamente, então, e o tutor leva, tem que fazer o hemograma, né, e o exame de bioquímica para poder castrar. Então, a gente já tinha todo o perfil do paciente e a gente mandou, estratificou alguns medicamentos por peso, na dose mais baixa possível, né? E como os medicamentos básicos para castração popular que eram usados ali
cefalexina e o meloxicam, era padrão, já é padrão para esse perfil de castração popular. Claro que um paciente ou outro diferente, o médico, ao avaliar, ele vai mudar esse formato da prescrição na hora, e aí o tutor adquire esse medicamento fora. E aí esses medicamentos a gente estratificou por peso, esses pesos foram calculados a dose mais próxima, né, as doses foram mais próximas do peso possível para evitar que houvesse, que esses pacientes tivessem a ter reações adversas aos medicamentos, que é muito comum com a cefalexina, né, com essa cefalexina industrializada. Os cachorros, eles vomitam muito. Então, aí a gente montou esses kits para castração para os animais internados, né? Então, aí está aqui esse cachorrinho internado. Esse kit é com a farmácia de manipulação anterior que a gente trabalhou, e no slide anterior é da farmácia mais nova. E nesse kit tem um antisséptico com clorexidina e extrato de própolis, se eu não me engano, e a cefalexina e o meloxicam. Esse amarelinho, essa com a etiquetinha laranjada aí, é o meloxicam, e o grandão biscoito é a cefalexina, e a aceitação desse cachorro é perfeita. Para gato, aí a gente trabalhou com pasta oral, e também a aceitação foi muito boa. Bom, aí das contribuições realizadas, né, não só por mim, porque também é toda uma equipe lá, tanto a gente da área técnica, farmacêutico e veterinários, tem os professores da Faculdade de Farmácia que são bem engajados com o nosso trabalho, e aí a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, né? Esse primeiro, a adequabilidade das bulas veterinárias segundo a legislação, quanto instrumento de caráter instrumento técnico e informativo, é um trabalho que eu orientei duas alunas de TCC, e nesse trabalho mesmo, assim, 100% das bulas que a gente avaliou, nenhuma contemplava a legislação veterinária. O que a legislação veterinária preconizava, o mínimo, que ele só tem 5 ou 6 itens, se eu não me engano, preconizado para conter nessa bula, 100% das bulas elas não contemplavam esses itens, né? E aí acabou que a gente também, na discussão desse trabalho, a gente comparou com a legislação humana, mostrando porque ela é bem mais ampla nesse quesito. O trabalho de baixo é a avaliação das prescrições medicamentosas de um hospital veterinário, né? E nesse trabalho aqui a gente avaliou as prescrições quanto segurança do paciente, no quesito de segurança do paciente. Daí veio a ideia do formato de prescrição, na qual a gente trabalhou nesse artigo. A gente pegou as orientações do Ministério da Saúde, do ISMP também, e adaptou para o segmento veterinário. Esse trabalhinho ficou bem legal para quem quer implantar um serviço de farmácia hospitalar com dose individualizada, para tentar montar um formato de prescrição que contemple a segurança do paciente. Esse artigo, assim, não é porque eu trabalhei com ele, mas a gente trabalhou muito com o que o ISMP recomenda nos formatos de prescrições para a segurança do paciente. Bom, aqui tem 2 manuscritos que eles acabaram de ser submetidos para publicação, porém não tivemos a resposta ainda da revista, então não vou falar muito sobre eles, para não ter conflitos com a revista, mas o primeiro é um trabalho de orientação de TCC, que eu orientei, em que a gente desenvolveu um formulário onde o farmacêutico, de evolução farmacêutica de serviço clínico na farmácia hospitalar veterinária, ou seja, após a dispensação, né, no ato da dispensação, esse paciente, ele era feito um gatilho, ou seja, se ele tinha algum problema, ele teria que ser feito o segmento farmacoterapêutico. Aí, diante desse segmento farmacoterapêutico, com esse formulário, o farmacêutico, ele faz a evolução ou diária, ou a cada 48 horas, é aí que ele vai determinar conforme as avaliações clínicas.
e a gente utilizou a metodologia SOAP, que é muito usada na medicina. O artigo de baixo, avaliação do processo de uso de medicamentos no âmbito hospitalar veterinário como ferramenta de promoção da segurança do paciente. Isso aqui é um artigo que a gente trabalhou com as alunas de estágio, foi um trabalho que a gente desenvolveu com as alunas de estágio, e nesse manuscrito a gente avaliou a ferramenta de triagem da prescrição, né, a qualidade das prescrições na triagem. E aqui também, recentemente, foi publicado esses 2 guias, do qual eu participei, né, essa nossa equipe, no guia de potenciais interações medicamentosas, a Beatriz, ela foi aluna de mestrado, a Leila é a farmacêutica do serviço vespertino, lá do HV, os 2 seguintes, o Apóstolo e Paulo Henrique, eram os diretores na época, a professora Ângela, que é a seguinte palestrante, e a professora Nathalie, que ela foi a pioneira nessa causa nossa aqui dentro da UFG. Ela abraçou isso no início, e junto com o professor Paulo Henrique, que é veterinário e era o diretor do hospital na época, eles conseguiram a contratação de uma farmacêutica para o serviço, e daí ela começou a trabalhar essa parte de educação, enviar alunos para estágio, alunos, igual está no guia seguinte, alunos de extensão, e aí agora, na sequência, tem vindo a professora Ângela, que é a professora da disciplina. O outro guia também foi desenvolvido por 2 alunos de extensão do hospital, e outro guia que eu participei é o guia da Câmara Técnica, que a gente participa na Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Esses 2 primeiros guias, ele está disponível nesse link aí que eu coloquei, mas se colocar no Google o nome deles fica fácil, ele é gratuito. Para quem quer como guia de consulta, ele está bem legal, bem bacana, fácil de consultar. E as minhas considerações finais é que a assistência farmacêutica no âmbito hospitalar veterinário, ela requer, né, uma dedicação maior, essa formação profissional, e aí eu parabenizo a todos do FRJ por esse simpósio, que eu acho que isso já é um passo muito grande na qualificação de profissionais de farmácia nesse âmbito. Uma coisa que a gente tem que ter, que é o que eu gosto também, eu acho, pensar o seguinte, a gente, apesar de lidar com produtos, a gente tem que ter o foco no paciente, né, na segurança, na qualidade do serviço que a gente vai ofertar e na terapêutica dele, ou seja, esse paciente, ele tem um mal e ele tem que ser curado, né. A promoção da adesão é a minha área de doutorado que eu desenvolvi, então eu puxo muito para esse lado. Eu fiz com humanos, mas aí eu adaptei na clínica particular essa parte para adesão. E na redução de custos, eu não falei lá atrás, mas a gente conseguiu reduzir bastante o custo com essa produção dos biscoitos para o tutor final, ou seja, o custo final para o tutor. Então, assim, além da adesão do animal ao tratamento, teve a adesão, que é uma das coisas na humana, a gente fala que a aquisição do medicamento é um dos fatores de não adesão ao tratamento, e claro, essa aquisição do produto pelo tutor também é um fato da não adesão ao tratamento do animal, né? Então, além da palatabilidade, a gente tem que pensar no custo, e esse custo, ele caiu bastante quando comparado ao produto industrializado. Claro, a gente teve perdas, enorme no início, por conta de perfil de farmácia que a gente trabalhou, eles não estavam preparados para isso, aquela tal de taxa técnica, e ele era quantidade mínima a ser manipulada, e hoje a gente tem uma outra parceria bem mais fácil de lidar, e eles conseguiram captar a ideia do que a gente queria, a produção é bem mais rápida, e a gente não precisa ter estoque alto, porque a gente trabalha com estoque menores, semanais, de acordo com a nossa agenda de internação para a castração. E é óbvio que uma coisa que eu não falei é a parte política da profissão. A gente tem que realmente lutar por mais espaço. Em Goiás, até o ano passado, eu era o único registrado como RT no Conselho de Farmácia, em clínicas veterinárias. Agora temos as 2 farmacêuticas lá do Hospital Veterinário, elas estão registradas,
no hospital veterinário como responsável técnico, e eu nessa clínica particular. Então, assim, lutar por mais espaço, até porque a legislação, ela cobra, né, ela preconiza que para se adquirir medicamentos de uso humano, principalmente os controlados, tem que ter um farmacêutico como responsável técnico, né? Então, a gente tem que pensar mais e, claro, se qualificar para poder também cobrar e lutar por esse espaço. E aqui é o Hospital Veterinário da UFG, ele conta com a capacidade de 37 animais, entre cães e gatos, internados. Aqui os locais, que é a enfermaria, clínica cirúrgica, infecto-contagiosa, urgência e emergência. As especialidades médicas que atende lá no hospital é clínica geral, cardio, dermato, odontologia, ortopedia, oncologia, oftalmologia, neuro e nefro. Conta com corpo de farmacêuticos e também estagiários de farmácia, dentro da farmácia hospitalar. Aqui é uma fotinha de quando eu também estava na farmácia, duas estagiárias nossas, das quais são autores de um desses artigos que a gente trabalhou. Embaixo eu não deixo de mostrar esse prazer que eu tenho de trabalhar no hospital veterinário, esse benefício aí, os pacientes são maravilhosos, né? E aqui é um pouquinho da Vila Felícia, ela chama Vila Pop, ela situa-se aqui na cidade satélite, aqui de Goiânia, né, em Aparecida de Goiânia. É uma clínica, como eu disse, de programa popular de castração, ela é bem popular, o preço é mais em conta, a proprietária ela tem uma visão de estratégia para tentar baratear o custo, apesar dela ter a despesa de um farmacêutico, ela utilizou-se desse farmacêutico para conseguir reduzir os custos dela na utilização desses medicamentos. A gente traçou inúmeras estratégias lá, apesar de que eu só sou RP lá por 2 horas por dia, mas aí tem esse rapazinho aqui, ele é um veterinário que cuida para mim da farmácia, das doses individualizadas lá, então ele é o responsável por toda a parte durante o dia da parte da farmácia e de me passar as informações quando eu não estou lá. Aqui embaixo é um print de uma tela com uma reportagem que eu fiz. Eu não sou o dono da clínica, parece empresário de sucesso, mas é o nome do programa. E eu estava falando justamente dessa parte de adesão terapêutica, dessa estratégia que a gente fez dos biscoitos para a internação. E muito obrigado. Espero que eu tenha colaborado e atendido à expectativa de vocês.